de poder, o quanto tem pessoas aí caindo, né, sendo muita coisa sendo descoberta, enfim. E eu penso que o momento que o planeta está dizendo, o universo está dizendo aqui para nós, encontrem a religiosidade, a religião, a espiritualidade dentro de cada um de vocês. Não fiquem esperando deuses, não fiquem transferindo para o outro aquilo que está em você. Porque aí depois você não aceita a humanidade da outra pessoa. Você exige que ela seja um semideus. Que você não é, né? E nós não somos. Todos nós somos aprendizes, né? Olha, você falou assim de transferir para o outro, eu acho que é exatamente isso. Vamos fazer um parênteses, porque agora eu não resisto, mas espiritualidade e religião. A espiritualidade está dentro da gente. Exato. A religião é a maneira como a gente pratica a espiritualidade. Então, tem a maneira católica, a maneira judaica, a maneira islâmica, a maneira budista, a maneira hindu, a maneira umbandista. São maneiras de praticar a espiritualidade. Só que nós, por acho que uma construção da nossa psique, a gente transfere para a religião o poder da espiritualidade. Mas o poder da espiritualidade está dentro da gente mesmo. Justamente. E nós precisamos de totens, né? Precisamos de figuras. E essas figuras, gente, são humanas, né? Símbolos, rituais. Os padres, pastores, os gurus e todas essas são todos seres humanos. Então Inês, o que você acha da gente eu acho bom começar de novo? E gostaria de te convidar de novo para você falar da nossa iniciativa de Proseando com a Psique. Que hoje eu anunciei para nós, então vamos anunciar para o universo, que seria a nossa primeira transmissão oficial do Proseando com a Psique. Então, o que é isso? O que é Proseando com a Psique? O que é esse nossa nova iniciativa? Pois parece até um papo meio de louco, né? Porque para você prosear com a psique, só é possível você prosear com a sua própria psique. Porque com a psique do outro é possível? Também é possível. Porque, afinal de contas, quando eu converso com alguém, quando eu me comunico com alguém, é a minha psique que está se comunicando, né? Mas esse prosear com a psique é no sentido de vamos aprofundar um pouquinho mais, gente? Vamos olhar um pouquinho mais para as nossas questões, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Vamos colocar mais o dedinho na ferida? Que tá um pouco ligado a isso também. Mas não vamos nos prender ao nome, né, do nosso programa, ao nome do nosso canal. Na verdade, o nosso objetivo é prosear com todo mundo. E aí, com certeza, vocês vão sentir que a prosa é bem psíquica. Às vezes, nem tanto. O objetivo é explorar a alma humana nesses diversos temas, né? Da maneira que a gente pode, que a gente consegue. Sim. E o tema de hoje, eu acho muito interessante porque ele é muito atual, né? E acredito que as pessoas sintam na pele, no corpo mesmo, as tensões da polarização política. Com certeza. Então é isso que vamos começar falando de polarização, o que significa isso? Sim, por gentileza. Bom, nós estamos vivendo uma polarização política, né? E no mundo que acho que ficou bem claro agora, né, que a sociedade está bem polarizada. Faz alguns anos, eu não sei, difícil dizer quantos anos, mas nós temos uma polarização esquerda-direita muito clara, certo? E uma polarização em alguns temas específicos que geralmente ficam dentro desse grande espectro esquerda-direita, né? E polarização, eu acho que vale a pena falar. Eu vou ler aqui um texto de um site que chama Politize, que fez uma definição muito interessante sobre polarização política. E depois eu vou ler, em vez de ficar falando, se você me permite, Inês. Lógico. E aí, porque então, se você não fosse ler, eu ia ler.
Tá certo. É porque eles escreveram tão bem, né? Não adianta reinventar a roda. Então, Afinal de contas, eu estou com a cola aqui. então leia você, mais fácil. Vai fundo. Pode ler. Tá bom, eu vou ler. Então vamos lá. Abre aspas. Quando se fala de política contemporânea, é muito comum ouvirmos falar também de polarização. Mas, afinal, o que é polarização e por que ela é tão abordada? Na política, o significado estrito de polarização é simplesmente a divisão de uma sociedade em dois polos a respeito de um determinado tema. Porém, essa palavra tem sido usada de um modo mais negativo. Polarização é como chamamos a disputa entre dois grupos que não dialogam entre si, que se fecham em suas convicções e não estão dispostos ao diálogo. Então, isso é o que, como é que fala, que é o mais, esses são os aspectos da polarização que é muito chocante, que é as pessoas se fecham em suas posições e não escutam o outro. Não há um diálogo. E aí parece que não é possível ter uma conversa decente, né, para você poder discutir, sei lá, temas como aborto. Se as pessoas se fecham em posições, eu acho que nos Estados Unidos é mais claro, vai assim, pró-vida e pró-aborto, né? É um que defende o aborto, outro que defende né, a vida do feto. E aí as pessoas adotam essas posições e não querem escutar a posição do outro. E essa polarização ficou mais exacerbada nos últimos anos. Falando em psique, eu acredito que esse seja um movimento natural, porque polarização é uma coisa natural. E essa polarização extrema, como nós estamos vivendo hoje, é uma parte, um caminho natural do que acontece no nosso desenvolvimento. Sim. É, Afinal de contas, o que a gente percebe também é que nós, como seres humanos, também acabamos sempre indo para os extremos para encontrarmos o nosso caminho do meio. Né? A gente vai para um extremo, vai para o outro, até que você encontre um equilíbrio, você encontraria aquele caminho do meio. Sim. Que assim funcione também para as outras áreas. E funciona, mas às vezes o timing, o tempo não é o melhor para todo mundo. Sim. Porque a gente pode viver numa polarização durante algumas décadas, só que algumas décadas para a vida de uma pessoa é muito tempo. Com certeza. Então a gente pode viver numa polarização num momento muito tenso da sociedade, como a gente já passou muitas vezes pela história. Acredito que a gente esteja passando por um outro agora, que pode levar a uma mini guerra civil. Então nós estamos tendo algumas manifestações mais violentas mundo afora, mas eu acredito que nós já evoluímos a ponto de não ter mais uma guerra ideológica, pelo menos isso. Mas a gente sofre com isso. Então, e a gente, né, acredito, né, imagino que as pessoas acreditam que tenha mais gente convencida que democracia é a resposta. E aí eu vou ler mais um pedaço aqui do que o Politize fala sobre democracia. Assim, ok. A democracia vai muito além do voto, né? A democracia, para a democracia existir, é preciso, né, respeito a regras comuns, primeira coisa. Reconhecimento da legitimidade dos adversários, ou seja, tratá-los como competidores legítimos dentro de uma disputa igualitária. Tolerância e diálogo. Isso que é a democracia. Isso aqui é o pacto, são os nossos combinados que nós estamos esquecendo. Assim, espera aí, eu preciso escutar o outro. Eu preciso respeitar as regras comuns, que são nada mais do que as leis que a gente tem. Né? Eu preciso ter tolerância, preciso ter diálogo. Se eu me fecho, eu fico nessa polarização hermética e uma briga, né, terrível. Então, continuando, o excesso de polarização compromete todos esses quesitos. Em uma sociedade concentrada em dois lados radicalizados, adversários são vistos como inimigos. O diálogo não é incentivado, ou mesmo é condenado, e transgredir as regras parece justificável.
Olha que loucura. Você transgredir a lei pode ser justificável se eu estiver defendendo o meu ponto de vista, o meu polo da polarização, que é uma loucura. E continuando, quem procura se manter fora desses dois grupos, no meu caso, apresentando outras visões ou ideias, ou mesmo quem defende que ambos os lados têm suas falhas e virtudes, é tratado como isentão. Isentão. As alternativas que fogem às duas apresentadas acabam sendo invalidadas. Então, isso é uma imagem de muito do que nós estamos vivendo hoje. E isso é a polarização que todo mundo fala, né? Esse é o que a gente está falando. Então, você quer falar alguma coisa, Inês? Não? Estou te ouvindo. Ok. A polarização nada mais é que a concentração em extremos opostos. Mas são extremos de uma mesma coisa. No caso da esquerda e direita, são extremos de políticas de governo, de preferências, na verdade. Esquerda e direita nada mais são do que preferências. E elas são polos de uma mesma coisa, de um mesmo corpo. E é aí que entra, eu acho, a importância da polaridade. Polaridade. O que é polaridade? Eu vou dar uma definição. Assim, a polaridade é a qualidade ou condição inerente a um corpo, ou seja, uma coisa, que exibe propriedades ou poderes opostos em partes ou direções opostas. Então, dentro da psique, né, estamos aqui prosseando com a psique, dentro da psique... Já que a gente quer falar de psique, né? Dentro da psique, nós temos essa polaridade, essas preferências. A psique, eu estou falando a psique coletiva. Não tem gente que prefere de um jeito ou prefere de outro. Então, tem gente que prefere uma abordagem mais de esquerda para o governo ou gente que prefere uma abordagem mais de direita. Não precisa, talvez, acho que elaborar muito quais são essas pequenas diferenças entre cada um. Mas o que acontece na polaridade é que não tem certo ou errado. A esquerda, que é exatamente o papo do isentão ali, ou a pessoa que acha que os dois lados têm coisas boas e coisas ruins, que é verdade. Porque elas são absolutamente interdependentes. Essa é a primeira característica de uma polaridade, que é esse corpo que tem forças, ou poderes opostos, né, em lados opostos, que são a esquerda e a direita são interdependentes. Elas não podem existir sozinhas. A esquerda não existe sem a direita. Né? A esquerda só existe porque existe uma coisa chamada direita, e a direita só existe porque existe uma coisa chamada esquerda. Essa dualidade, quando nasceu a esquerda e a direita, elas nasceram juntas. Porque, por exemplo, para decidir quanto dinheiro vai ser colocado em programas sociais. A esquerda prefere colocar mais dinheiro, a direita prefere colocar menos dinheiro. Tem justificativa para isso, porque isso aí é uma atitude, né? Como é que a gente vai cuidar? Mas o objetivo comum é como é que a sociedade fica melhor, mais equilibrada, mais rica, com mais dinheiro para todo mundo. A direita acredita que é por meritocracia, investimentos, esforço individual. Eu estou sendo bem caricaturista aqui, né? Uma caricatura. O esforço individual é que vai promover o indivíduo, então nós temos que dar instrumentos para o indivíduo poder empreender, e etc, etc. A esquerda fala assim, bom, é verdade, mas não podemos esquecer que há muita desigualdade no contexto, há muita injustiça social, então nós temos que investir no social, porque o contexto, não o indivíduo, é o contexto que determina o sucesso do indivíduo. Se a gente parar meio segundo para pensar, são ambos. O sucesso de um indivíduo, ele é composto do contexto no qual ele nasceu e também do esforço individual que ele tem, claro. Né? Então, para mim, eu talvez esteja exagerando, mas para mim é tão óbvio que os dois lados, né, as duas abordagens, de novo, fazer uma caricatura da esquerda e da direita, são absolutamente complementares e são necessárias. Então, quando a gente tem uma polarização, esses lados se dividem.
mas dentro de uma polaridade. E, de novo, retomando, uma das principais características da polaridade é que os polos são de um mesmo corpo. Eles só existem porque o corpo existe, porque o outro polo existe. Existe uma interdependência. Então não adianta falar a esquerda vai ganhar ou a direita vai ganhar. Isso não tem cabimento. Né? Nós temos que gerenciar um equilíbrio entre esquerda e direita. Ou, colocado de outra maneira, uma polaridade não é um problema para ser resolvido, mas é algo para ser gerenciado e equilibrado. Então, quanto a gente vai jogar um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, as políticas públicas, a gente está falando de política, pode ser qualquer coisa, na verdade, pode ser alguma coisa do nosso próprio desenvolvimento pessoal. Talvez vamos trazer isso, sair da política para não fazer isso. Vamos falar de outras polaridades, só para a gente entender. A polaridade do relaxar e ser ativo. Certo? Então, essa é uma polaridade. O relaxamento não existe se não tiver uma contrapartida de ser ativo, né? De dinamismo, de fazer alguma coisa ativa. E vice-versa. É como respirar também. Inspira, expira, inspira, expira. É uma polaridade também, elas são interdependentes. Mas vamos falar do relaxar e do ser ativo. As pessoas acham que trabalho é ser ativo e férias é relaxar, certo? Certo. Mas não é bem assim, porque no trabalho você também precisa ter momentos de mais atividade e momentos de relaxamento dentro do trabalho. E nas férias também tem ser ativo, né, e fazer algum esporte, fazer alguma coisa ativa e relaxar. Então, existe maneira de ser ativo nas férias e de relaxar no trabalho. São importantes isso, essa coisa. Então, mas isso não faz parte da nossa leitura, do nosso aprendizado, né? A gente aprendeu que se você está no trabalho, você está o tempo todo ralando, né? São poucas as empresas que já adotaram, né? Na verdade, as grandes empresas já adotaram esses momentos de relaxamento para os funcionários entendendo, né? Que eles são muito mais produtivos, todos nós somos mais produtivos quando conseguimos inserir no nosso trabalho, ou melhor, quando fazemos o nosso trabalho algo prazeroso. Sim, não, e o relaxamento não quer dizer não fazer nada, quer dizer você não está fazendo um esforço, né? Um esforço para você fazer algum projeto. Às vezes você tem que fazer um esforço, aí você dá uma parada e continua no normal, né? Que é um relaxamento do sistema. Aí você faz mais um esforço e relaxa de novo. A gente funciona assim. Mas vamos voltar para essa dualidade relaxamento e atividade para nós mesmos. Essa polaridade, essa é uma polaridade. Aliás, existem N polaridades. Individual versus coletivo, promover os interesses de um grupo versus o de todos os seres humanos, né? Tem várias polaridades. Mas ela é muito simples da gente ver na nossa vida, porque a gente pode estar num momento onde a gente está ou muito estagnado, parado, e a gente precisa de um pouquinho mais de atividade. Ou a gente está muito ativo e precisa relaxar um pouco. Então, quando a gente fala assim, nossa, você precisa relaxar um pouco, tira um fim de semana, vai para a natureza e toma um banho de floresta, é isso que a gente está falando. Dá uma equilibrada nessa polaridade. Porque nós transpiramos milhares de polaridades ao mesmo tempo. E polaridade é uma maneira da psique, da existência, de funcionar, de buscar esses equilíbrios que a gente estava falando lá no começo. Né? A história a gente polariza para voltar ao meio. É verdade. Na verdade, o que acontece é que a gente acaba escorregando mais para um polo, percebe que aquele polo, que a gente se já gerou naquele polo, então a gente migra para o outro polo. E este é um outro aspecto da polaridade que é importante, que é
se você está, né, tranquilo e você fala assim, acho que eu vou dar uma relaxada no trabalho, vou tirar o pé um pouco do acelerador. Aí você vai relaxando, você fala assim, nossa, peraí, isso aqui está um marasmo, não está funcionando, eu preciso acelerar de volta. Você vai, né? Você volta para a atividade. Aí você entra num ritmo de atividade que nem uma louca e vai, fica estressado. Assim, não, peraí, eu preciso relaxar, porque muita atividade me deixa estressada. Então eu vou relaxar. Muito relaxamento me deixa estagnada, então eu vou ativar. E aí fica nesse fluxo, que é o natural, que é um fluxo dinâmico de você percorrer a polaridade nos polos. E cada polo tem sua parte positiva e negativa. Essa dança que é interessante, que é você tá bem num polo, e quando você fica muito tempo num polo, você cai para o lado negativo do polo. Aí você fala assim, não, eu preciso ir para o outro lado. Aí você vai para o lado positivo do outro polo. Mas quando você fica muito tempo no lado positivo do outro polo, você acaba pegando as partes negativas do outro polo. Aí você volta para a parte positiva desse. E esse conjunto, esse movimento é o movimento da polaridade. Ou seja, todos os polos também têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. Exatamente. Então, vou nós voltar vivemos, para... a gente vive assim, né? Outro dia... É um 8, né? Um 8 de... Isso, é. A gente vive nesse infinito. Exato. A gente vive nesse infinito e ele não existe resposta certa nesse infinito. Essa é uma ótima palavra. Porque é infinito. O que você tem que fazer? Se equilibrar nisso. Isso é importante. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa, eu não lembro agora exatamente onde foi, mas alguém um médico dando um exemplo. Bom, com certeza isso é um conto, é algo nesse sentido, porque, é claro, né, é exatamente assim que funciona, mas a gente não para viver assim. Nós não aceitamos os nossos altos e baixos. Né? A gente está sempre... o nosso desejo é andar numa linha reta. Né? Então, sim, a gente está querendo... Né? Quando a gente cai um pouquinho, poxa, não sei o que, né? A gente já se culpa, já se julga, enfim... E aí um médico estava conversando com uma paciente, dizendo para ela o seguinte, aliás, mostrando para ela um exame de eletrocardiograma. Diz para ela, tá vendo esse exame? Você percebe qual é o movimento o desenho, como é que ele se mostra aqui? Então, se o dia que esse desenho estiver reto, é porque você já foi. Perfeito, então, perfeita imagem. É isso mesmo. Que a vida é feita de altos e baixos. Isso foi um médico falando para um paciente de tentativa de suicídio. Não, excelente, excelente. Esse é um grande aprendizado mesmo. E esses altos e baixos, a gente tem, como você falou antes, a gente tem a tendência a identificar o alto com algo positivo e o baixo como algo negativo, mas não é verdade. Exato. Né? Não tem que ser tudo sempre bom. E a vida é feita de ciclos assim, porque faz parte da polaridade. Inclusive na história que a gente viu aí, nós estamos numa polarização muito maior, mas isso não quer dizer que é assim, é uma fase, daqui a pouco volta. Né? E nós temos um papel para fazer nisso. Quero fazer então agora o link da polaridade com a polarização. O que acontece? A polaridade está lá, vamos pegar de volta para a esquerda e direita. Tem a esquerda que está defendendo umas posições e a direita está defendendo outra e elas não estão se falando. Mas como é que essa polarização se encaixa na polaridade? A esquerda está vendo os lados positivos da esquerda e os lados negativos da direita. Então ela fala assim, claro que você tem que vir para a esquerda, porque olha quantos lados positivos tem aí, se você ficar na direita, tem todos esses lados negativos. Então a visão dela é correta, mas ela é parcial, porque ela está vendo só um pedaço da polaridade. E a direita faz exatamente o contrário. Ela fala assim, não, a direita tem todos esses pontos positivos e a esquerda tem todos esses pontos negativos. E ela só vê um pedaço da realidade. Então, primeiro, cada polo não está vendo seus lados negativos. E cada polo não está vendo os lados positivos do outro polo, só os lados negativos. E aí você pegar a polaridade, fica um falando desta realidade, o outro falando desta realidade. Quando, na verdade, a realidade toda é isso junto.
Então, quando você se fecha num dos polos, você enxerga só o lado positivo do polo e o negativo do outro polo. E quando você cai nesse buraco, aí vira polarização, porque você tem grupos que caem nesses dois buracos. E a gente, às vezes, também cai nisso no nosso desenvolvimento pessoal. Ou no desenvolvimento Sim. organizacional também. Eu não sei se o Rui está aí ainda ouvindo, mas numa iniciativa de mudança organizacional, normalmente as pessoas falam assim, nós temos que mudar para sair desta posição ruim ou deste momento ruim aqui para ir para algo bom. Isso é, né, as iniciativas de transformação. Mas tem sempre gente que resiste. Porque esses que resistem estão falando assim, não, peraí, tem um monte de coisa boa hoje. E se a gente mudar, tem um monte de risco e um monte de coisa ruim que pode acontecer. Então, existe essa tensão de pessoas que querem sair daqui e ir para lá, porque aqui é ruim e lá é bom. E outros que falam assim, não, aqui é bom e lá vai ser ruim. E aí eles não se falam. Como é que sai desse dilema, desse catch-22 aqui, né? Você escuta o outro, você valida e legitima a visão do outro. É isso que é uma coisa importante. Então a gente está falando de diálogo, de escuta. A primeira coisa que a gente pode fazer para nós todos, tanto para o lado pessoal do como é que eu vou lidar com a polaridade interna minha, ou de descansar versus ser ativo, ou de qualquer outra. O Rui está aí ainda. Legal, Rui. E também serve para coisas empresariais e também serve para política. Quando a gente escuta e valida o outro, então, né, vou pegar o exemplo, já que o Rui está aqui, vou usar o exemplo organizacional. Estamos lá promovendo uma grande mudança organizacional. E tem um líder, o campeão desse projeto. Ele tem que escutar as pessoas que estão resistindo e falar assim, olha, vocês têm toda a razão. Nós temos que preservar as coisas boas que existem hoje. Então, não só escutar, ele tem que aprender, porque talvez ele esteja cego para as coisas boas que já existam hoje, que precisam ser conservadas. Né? E ele tem que estar atento às coisas ruins do destino, né, onde ele quer chegar. Aí ele consegue compor. Se ele validar a visão do outro, que essa é uma coisa assim fantástica, quando você escuta o outro, ele se sente contemplado, ele se sente incluso no que está acontecendo, ele vai parar de resistir, a conversa vai fluir melhor, a comunicação flui melhor. Então, uma boa comunicação de gestão de mudança tem que incluir legitimar as pessoas que não querem mudar porque estão com medo, porque elas têm muita coisa para trazer, elas têm muita sabedoria para trazer para isso. Vou dar um exemplo específico disso. Imagina que a empresa está descentralizando operações, que é o que acontece normalmente nas empresas. Elas descentralizam, depois centralizam de novo, depois descentralizam. Elas estão nessa polaridade. Às vezes nem percebem que estão. Mas, então, quando você está centralizado, você quer descentralizar, tem gente que quer e tem gente que tem medo. Tem gente que vê os aspectos positivos da mudança e gente que vê os aspectos negativos. E né, o contrário da situação atual. Não, mas está bom aqui, por que eu vou descentralizar? Eu falo, não, mas está ruim aqui, tem que descentralizar. As duas visões são corretas e quando você considera as duas visões, você realmente consegue levar a empresa para onde? Para o equilíbrio do positivo dos dois polos. Então você conserva o que é positivo hoje e transforma, né, e adquire o que é positivo da mudança que você quer, e você fica fazendo um equilíbrio dinâmico mais dos lados positivos, né, dos aspectos positivos de cada polo que são relevantes. Porque tem coisas importantes na centralização e coisas importantes na descentralização de decisões, por exemplo, em empresas. Assim como tem, obviamente, né, aspectos importantes de relaxar e de ser ativo para nós mesmos. E por aí vai. Estou falando muito, né, Inês? Fale, você está aqui para falar. O convite foi para que você falasse. Exato. Bom, então, eu vou te perguntar. Isso como é que fala? É
outro aspecto importante para a gente ter em mente. Sempre tem o lado positivo e negativo de uma polaridade, né? Dos dois polos da polaridade. E o trabalho para fazer é como é que eu gerencio o equilíbrio dinâmico dos aspectos positivos dos polos e evito os aspectos negativos dos dois polos. E para isso é sempre bom você ter alguns alertas. Bom, então vamos determinar, né, se for bem pensado, vamos determinar aqui que um sinal de alerta é quando acontece tal coisa que a gente está indo demais para um lado e está ficando negativo. Né? A gente está perdendo alguma coisa e você vai gerenciando. Na nossa sociedade, está bem claro, né? Que nós temos os sinais de alerta, como você disse, já estão aí. Porque a polarização está fazendo as pessoas sofrerem. Está demais, não há diálogo. Pronto, isso já é uma indicação. Peraí, não tem diálogo, eu não estou conseguindo enxergar o lado bom do outro polo. Está errado. Peraí, tem que, né? Deixa eu acordar aqui e falar assim, o que é que está sendo dito aqui que é importante. Isso vale para coisas absolutamente polêmicas. Polêmicas, do tipo, vamos derrubar as estátuas de heróis que representam uma sociedade arcaica, aí, né? Uma sociedade de supremacia branca. Sabe? Tipo, derrubar a estátua do Borba Gato, que tem aqui perto de casa. Ou porque ele era um bandeirante e era um cara. Então tem gente que fala assim, mas eu não posso negar a história. E outros falam assim, mas não podemos promover uma pessoa que tinha valores de supremacia europeia ou uma pessoa que acreditava em escravidão. Não quero promover um herói desses, não faz mais sentido na sociedade de hoje. E outros falam assim, não, mas esse cara foi importante na história, antes não era assim. Bom, quando a gente fala de temas muito polêmicos, assim, as emoções explodem e aí não tem diálogo. Mas se a gente se acalmar e olhar isso de uma maneira neutra, os dois lados têm razão. E os dois lados têm lados positivos e negativos para isso. E eu não tenho a mínima ideia de qual seria a solução correta, porque eu acho que não existe uma solução correta. Aliás, eu acho que nem precisa de uma solução correta. Eu acho que o que precisa é de diálogo mesmo. Precisa escutar. Pode falar. Aliás, eu penso que é isso que faz toda a diversidade, né? Ou senão nós seríamos iríamos ter apenas uma linha de pensamento, ia ter uma única opinião? Não. É importante isso. Não, é importante. É o que temos. Discordem, que tem outros pontos de vista, porque senão a gente vai ficar dentro de uma caixinha. Senão a gente não sai da Matrix, né? Sim, não sai da bolha também, da bolha ideológica. Não sai da bolha. É uma bolha de visão. E é isso que é assim, um outro aspecto também natural. É uma característica, mas é bem curioso, porque ela faz o que seja um círculo vicioso. Quando você está polarizado e você está muito arraigado numa posição, num extremo de uma posição e na sua posição, você não escuta o outro, e quando o outro fala, te irrita, ou seja, te afeta emocionalmente muito grande, muito fortemente. E quando você está emocionalmente afetado, o seu físico, sua fisiologia fica transformada e você perde o acesso ao córtex, que é onde você toma decisões lógicas e estratégicas. Ou seja, quando você está emocionalmente afetado, estressado, etc., com medo ou irritado, você perde sua capacidade de raciocínio. Então, quando você está polarizado e o negócio te irrita, você não consegue nem raciocinar direito. Nós precisamos ter muita compaixão mesmo com a sociedade, porque as pessoas estão tão irritadas que elas não estão conseguindo raciocinar e conversar. Então, acho que o ponto é esse, né, Pô? Acho que o ponto central é esse. Respeitar a opinião de cada um, respeitar toda essa diversidade de pontos de vista, até porque tá ligado a tantas coisas, né? A educação, a cultura, enfim, existe toda uma raiz aí por baixo de tudo isso, do ponto de vista aí de cada um. Então, eu penso que o ponto principal mesmo é esse: respeitar
o ponto de vista de cada um para que haja diálogo, porque se não for respeitado, não há um diálogo. Vai haver realmente uma rivalidade, né? Aí já parte meio que para agressão e tal, começa uma concorrência ali, quem tem qual ponto de vista está certo, enfim. Porque querem ganhar, né? Porém, e nós, não, gente, se não existisse essas discordâncias, nada novo seria criado. Sim. O Né? Porque a conflito partir como daí, instrumento de progresso. sim, Que é e é verdade. fundamental, isso é fundamental. Quando os nossos ânimos estão ali meio, né, já muito no limite, muitas vezes nos vêm uns insights de umas ideias de coisas super bacanas, né? Ou não, né? Ou você pode ficar totalmente cego porque você se fechou totalmente. E se você escuta ali a opinião do outro, o ponto de vista do outro, e se você consegue ali unir uma coisa com a outra, na hora você pode até não dar a menor importância, você pode achar uma babaquice que a pessoa falou, um absurdo. Isso, não precisa concordar. Mas se te incomodar o suficiente, você vai ficar com aquele pensamento, aquela ideia te acompanhando, e dali pode surgir algo muito bacana. Sim. Né? Sim. Pode surgir uma ideia super legal. Mas o ponto é realmente esse como é que fala? Você tocou no tesouro aí. Dois pontos né, que você revelou que fala assim, é assim que emerge o tesouro. Primeiro, escutar o outro, respeitar. Respeitar não quer dizer concordar, não quer dizer exato. aceitar a verdade do outro. Eu posso falar assim, eu discordo totalmente, não gosto, mas eu respeito, porque ele está trazendo uma coisa. E às vezes, se a gente tiver sorte, se a gente souber trabalhar isso, vai emergir esse insight que você está falando. Né? A gente fala assim, puxa, mas deixa eu trabalhar. Dois tipos de insight. Um insight realmente para a gente prosseguir uma síntese desses dois lados e a gente vai fazer uma coisa diferente, ou então uma grande integração de sombra pessoal. Exato. O que te irrita, né, o que te incomoda, é algo que está dentro de você que não está bem integrado. Né? Sim. Então, a gente sabe disso, nós somos junguianos, para quem não sabe, então o que te irrita fora é algo que não está bem integrado dentro. Então, se o outro lá te irrita... E um ponto muito interessante também de analisarmos em nós, em cada um de nós, é o seguinte: você só reconhece aquilo que existe em você. Então, se te incomodou, por mais que você negue, porque, né? Até porque o primeiro sinal é a negação. A gente entra na negação, não, eu não. Imagina, eu não tenho nada disso, não tenho nenhuma característica disso em mim. Se te incomodou em algum momento, em algum ponto, faz lá uma autorreflexão, busca lá, faz uma autoanálise que tem sim. Então, Jung nos ensinou isso. E quando a gente para se autoanalisar, você fala, caramba, e não é que é mesmo, gente? É inacreditável. Não é gostoso não, mas é real. Vamos fazer um exercício aqui para quem estiver ouvindo e quiser participar, para a gente identificar uma polaridade dentro da gente. Sim, só para a gente ver como é poderoso essa maneira de pensar, né? Vou dizer, em termos de polaridade. Então, para quem chegou agora, eu não sei quem chegou agora, nós vamos fazer um pequeno exercício. O exercício vale para você, Inês, que você não conhece esse exercício também. É claro. Aliás, vou fazer com você ao vivo e os outros vão acompanhando, porque aqui a gente pode falar, mas ficar mais fácil. Tá. Não precisa ficar com medo, não. Tranquilo. Tá tranquilo? Então, pensa numa característica sua que você não gosta. Que você queria mudar. Que eu não gosto. Uma característica minha que eu não gosto. Que você queria mudar. Que? Oi, Larissa, boa noite. Alguma coisa que você gostaria de mudar em você. Ah, sim. Bom, eu acho que isso é geral, né? Mas, enfim, eu considero bem importante diminuir o nível de ansiedade, sabe? Ok. Não, ótimo. O nível de ansiedade, porque assim, a ansiedade ela é fundamental para todos nós, claro. Porém, ela tem um nível, né, gente? Um nível aceitável. Psicológico, aquele que é necessário, inclusive.
Quando ele passa daí, ele vai se incomodar, atrapalhar. Ok. Então, uma pessoa muito ansiosa, assim, eu não gosto Ansiosa. dessa ansiedade aqui, eu sou muito ansiosa. Muito ansiosa. O que é o oposto de ser ansioso? Ser tranquilo, confiar, acreditar, estar presente, fazer uma coisa de cada vez. Tá bom, tá bom. E agora, imagine que imagina essa pessoa, uma pessoa, você mesmo, tranquilo, presente, qual que é o perigo de você estar sempre tranquilo, relaxado? Qual é o perigo? É, É não ter ação, é ficar inerte. pronto. Então, você foi para um polo e falou assim, olha, tem um lado de relaxamento, parecido aqui do relaxamento. Tem um lado de relaxamento, está tranquilo, né? Mas aí eu acabo não tendo ação. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso agir. Mas se eu ajo demais e fico todo preocupado e tento controlar as coisas, né? Eu caio num estresse muito ruim. O que você está falando Entra para a ansiedade, né? assim, eu não queria ser tão ansioso, mas na verdade você precisa só dar uma calibrada nessa polaridade entre Isso. relaxar e agir. Eu não É sei como é que isso. foram para as pessoas, mas você consegue, com esse tipo de pensamento, trabalhar aspectos de você que não são defeitos, mas polaridades que precisam ser ajustadas. E quando você identifica muito bem, que é uma arte identificar, não é tão fácil assim identificar a polaridade correta que está em jogo dentro de você, ou mesmo no mundo ou na empresa, você consegue trabalhar de uma maneira muito precisa. Assim, nossa, não é fácil mudar de qualquer jeito, mas pelo menos um mapa, né, um diagnóstico muito claro. Assim, peraí. Então, e você já sabe disso, você já sabia disso, foi fácil, né? Você sabe que você Sim. precisa dar uma relaxa. O que você precisa construir agora são quais ferramentas você vai usar para relaxar, para equilibrar essa Exatamente. polaridade. Porque até enquanto você não tem um diagnóstico, quando você não se percebe, você não se observa, você vai agindo, você continua agindo no automático. Então, como você vai encontrar a solução para algo que você não identificou? Então, primeiro precisa identificar. Então, você Sim, identificou o que está acontecendo? Você precisou ir no terapeuta, você precisou ir ao médico, enfim, não importa. Mas aí, a partir do momento que você identificou, porque inclusive a partir daí você consegue você tem o poder de definir, determinar quais são os métodos que você vai utilizar para aquilo, porque a maioria das pessoas hoje, eu acredito, ou pelo menos as pessoas da nossa área aqui, do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, escolhem não ir para a farmácia, não ficar tomando medicamentos, né? Não ficar sim. tomando aí ansiolítico, porque você tem conhecimento de várias outras ferramentas que serão muito mais saudáveis e vão te levar para um resultado muito mais duradouro, Sim, é uma transformação né? real. Você está E isso, gerenciando você exatamente. mesmo. Justo. Então, o que você poderia fazer para diminuir um pouquinho a sua ansiedade? Acho que mais aulas de yoga, por exemplo. Ótimo. Então, como eu falo, mais aulas de yoga, Aumentar assim, a você está frequência fazendo de. uma vez por semana, 2 vezes por semana, faz 2, 3 vezes por semana, Justo. aumenta. Introduz Uma uma parada caminhada no meio do dia também. para uma parada no meio do dia para ficar em silêncio ali, tranquilo, Sim. meditando, né? 5 minutos no meio do dia e você vai lembrar de voltar, né, no relaxamento. De vez em quando Gostei. sai um final de semana. Pronto, pronto. Então a polaridade, né? As polaridades existem no nível pessoal dentro da gente, no nível interpessoal, em organizações, em sociedades e no mundo, na natureza. Quando a gente consegue, a polaridades são uma grande força da natureza e da existência, porque nós estamos falando de dualidade, né? Sim. O claro e o escuro, o forte e o fraco. Dualidades são talvez um dos fundamentos da existência material, da existência dessa manifestação que a gente existe aqui do universo. Então, a polaridade não é qualquer coisa, ela é muito forte. Só que ela é totalmente gerenciável se a gente se abrir para isso. Nós estamos chegando ao final. Você está cronometrando aí? Ah, é verdade.
Não, é o horário, né? E eu queria só lembrar que, antes de mais nada, é a gente desinflamar, a gente tentar não ficar irritado com o outro e tentar escutar o outro, que não é outro, né? Um exercício interessante de fazer e se eu não fosse, e se eu não fosse eu, né, nós e eles são eles ou os outros? E se fomos todos nós? Né? Quando eu me identifico com a humanidade inteira ou com o planeta inteiro, essa polarização, por exemplo, que existe entre esquerda e direita, por exemplo, que está forte no mundo, eu estou falando isso porque me incomoda, né? Essa polarização, ela passa a ser somente uma polaridade que está polarizada. Então, eu vou fazer um esforço para ver os dois lados e tentar acalmar ou desinflamar, acalmar os ânimos. Não adianta ficar jogando gasolina na fogueira, né? Tem que escutar o outro. Tem que legitimar as pessoas. Tem que legitimar coisas que são absolutamente terríveis. Legitimar, e aqui eu vou me arriscar, legitimar no sentido da psique. Ou seja, tudo que existe de manifestação humana faz parte da psique humana. Então, se uma pessoa é um assassino cruel, não é que eu quero legitimar, não acho correto ser assassino, mas faz parte da natureza humana, né? Porque existem muitos assassinos, eles são humanos, então faz parte da natureza humana. Nós temos mecanismos para lidar com isso, para educar isso, para tentar transcender esse tipo de violência que existe dentro da natureza humana. Sim. Esse e outros tipos de violência. Mas não simplesmente recriminar e falar assim, isso aqui não faz parte da natureza humana. Não existe nada que seja feito por seres humanos que esteja fora da natureza humana. E se está dentro da natureza humana, está dentro do nosso potencial humano, Então, todos os horrores que existem no mundo, eu tenho dentro de mim, como potencial. Exato. Então, se eu consigo ocupar esse lugar, eu fico um pouco mais tranquilo. Eu tenho minhas preferências também, né, de tudo, mas eu fico um pouco mais tranquilo de entender e aprender com o outro, porque eu sou só uma parte, né, bem pequenininha da existência, né? E se falar dos seres humanos, é 1 em 7 bilhões, né? Quase 8 bilhões. Insignificante somos. Mas a gente faz Pois parte. é. Eu acabei de passar pela minha mente aqui que você, como um mediador, está se mostrando também um pacificador. Com certeza. Como é que fala? Fico muito feliz de ouvir isso, porque é uma das coisas que eu tenho como propósito. Como é que eu posso trazer mais paz e mais desenvolvimento para o mundo? Não é fazer um lado ou outro ganhar, porque isso para mim nem existe. Não tem esse, né? Quando as pessoas brigam, eles querem ganhar, mas ganhar como? Não tem o que ganhar, tem o que gerenciar e tem que escutar os lados. É muito simples. E uma pena não, porque eu acho que é o lado bom da polarização é que os polos ficam claros, né? Tá meio evidente para a gente porque quais são as posições das pessoas e como elas estão muito caricaturadas, muito exacerbadas, fica bem claro de ver um lado e outro. Com calma e paciência, você consegue escutar melhor um lado e outro, né? É ocupar esse espaço do isentão aí do não é um isentão, eu acho que é transcender a polarização, não a polaridade. Vamos transcender a polarização e aprender a operar no coletivo da polaridade, né? A gente, apesar das nossas preferências pessoais, Sim. que são importantes, porque se a gente tem que pesar na balança de um lado ou de outro, porque nós temos a nossa contribuição individual da nossa preferência, mas a gente não precisa querer ganhar, porque não tem, o único ganho é coletivo, né, de todos nós. Não precisa fazer disso uma disputa, uma guerra, enfim, né? Não precisa levar para esse lado. Apenas para um bate-papo, uma conversa, para explicar novas ideias de um lado e de outro. Porque se você não escutar nada novo, você não ouve novas opiniões, novos pontos de vista,
como que a gente pode mudar, né? Como você vai conseguir apreciar um dia lindo de sol se você não teve uma noite de luar, Sim. né? Se você só está sempre sob o sol, você não vai dar o menor valor para ele, Sim. se você É, não tiver uma noite. Então, e assim é para tudo na vida, na verdade, né? Eu tô nossa, aqui. nossa amiga Amanda acabou de se juntar há pouco tempo. Oi, Amanda, quanto tempo? Como é que você Amanda está? X, ela já É, estava por aqui, eu tinha visto a eu Amanda não por tinha aqui, visto. eu acho. A Mônica, tudo bem, Mônica? Bem-vindos. Eu vi ali que tem 14 pessoas, mas eu não estou conseguindo ler os nomes. E só consigo enxergar um outro número ali em cima. Então, enfim, pessoas, vocês todos são muito bem-vindos. Amanda, nossa, que privilégio você por aqui. É, e nós só chegamos no final, né? Eu não sei. Sim. Saudades também, Amanda. Considerações finais, por gentileza. Considerações finais. Manda lá, Inês. Bom, eu tenho um recado assim, super importante, uma informação bem importante. Ih, já eras, ali já eras. Gente, um beijo para vocês. Faltam 20 e poucos segundos, então só dá tempo de mandar um beijo e dizer que nosso canal logo, logo será inaugurado aí e que também o grupo de homens também, gente, grupo de homens, avisem para os amigos e vocês, homens que estão aí, também. Ok? Pô, gratidão. Boa noite. Gratidão. Beijo, boa noite. Beijo. Tchau.